Queridos, continuando então na carta de Pedro, segunda carta, os falsos mestres é a meditação de hoje. Capítulo 2 da carta, capítulo 2 todo, verso 1 ao 22. À medida que encontrarem, eu convido a ficar em pé, nós vamos ler. É um texto grandinho, mas depois vocês vão ficar um bom tempo sentados. O texto diz assim: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto e que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam. Encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia. Como manchas e defeitos, encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês. Eles têm olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita, tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça. Mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão. Porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal, aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio, muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Amém. Tome assento, por favor.
Nós vamos meditar hoje então sobre os falsos mestres. Esse é o grande assunto da carta. A grande advertência desta carta. Cuidado com os falsos mestres. Cuidado com o engano. Cuidado com os ensinos falsos. Os falsos mestres não falavam e não falam do pleno conhecimento de Cristo, que é o assunto, o verso-chave ou o assunto-chave da carta. Por isso Pedro então vai advertir os leitores. Mas esses falsos mestres então falam dos seus próprios interesses espúrios, da própria corrupção, do seu próprio ventre. Essa segunda carta de Pedro foi escrita para reafirmar a fé dos seus leitores, provavelmente os primeiros da primeira carta, iguais. Os cristãos da Ásia Menor, são várias igrejas. E precavê-los então dois falsos mestres. Pedro já falou dos verdadeiros crentes que se esforçam para demonstrar as virtudes de Cristo, está lá no início da carta, capítulo 1, até o verso 11, para demonstrar essas virtudes a partir do pleno conhecimento de Cristo. Falou também de onde vinha o seu ensino apostólico, vinha de Cristo, vinha das Escrituras, vinha das palavras proféticas e da palavra dos apóstolos. Até porque Pedro, e ele diz isso no meio do capítulo 1, verso 16 e 17, ele viu a glória de Cristo no Monte da Transfiguração. É a partir de Cristo, dessa glória, que ele então ensina as igrejas. E se esforça para ensinar, e escrever para ensinar. Agora Pedro vai falar de um capítulo diferente. Vai falar sobre os falsos mestres e o caráter deles. Capítulo bem diferente do que a gente já viu. O apóstolo então mostrou que esses enganadores não falavam a partir do conhecimento de Cristo, mas a partir dos seus próprios interesses e da própria avareza. Queriam ensinos diferentes da verdade por causa de dinheiro. Nada diferente do que temos hoje por aí. Nada diferente do que temos hoje por aí. Esses falsos enganariam a igreja. Muitos seguiriam os seus ensinos e palavras e fariam com que o evangelho, o caminho da verdade, fosse difamado. Nada novo. E esses enganadores, a qualquer tempo, são sempre sutis. Eles não vêm fantasiados de monstros. Eles vêm fantasiados de gente doce. E com palavras macias, vão enganando 1, 2, 5, 10. E em muitas vezes causam divisões nas igrejas. E causam males, certamente, às igrejas e ao reino de Cristo. E eles brotam do meio da igreja. Todo falso mestre brota na igreja. Eles não brotam no mundo. Eles brotam na igreja. Como diz o Warren Wiersbe, os falsos mestres usam nosso vocabulário, mas não usam nosso dicionário. Falam de salvação, falam de inspiração e de outras grandes palavras da fé cristã, mas não respeitam o seu significado real. Cristãos imaturos e ignorantes ouvem esses pregadores ou leem seus livros, porque eles escrevem, e as editoras publicam. Eles leem seus livros e pensam que tais homens possuem uma fé autêntica, quando na verdade não é o caso. E um monte por aí. Um monte por aí. Esse é o alerta de Pedro, a igreja antiga. Esse é o alerta de Pedro, a igreja de hoje. Se lêssemos mais o capítulo 2 da carta de Pedro, estaríamos precavidos de muitas coisas. Porque aqui Pedro vai dar as características deles, como eles são. E a gente pode dividir esse capítulo, esse trecho, esse parágrafo, em 4 partes. Versos 1 a 3, o alerta de Pedro. Versos 4 ao 10, o castigo aos ímpios e o livramento dos fiéis. Versos de 10 a 19, o caráter dos falsos mestres, quem são eles, como eles agem, o que eles mostram. E os versos 20 ao 22, o destino deles, para onde eles vão. O que acontecerá com eles, esses enganadores? Então vamos ao texto, e os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias. Verso 1 ao 13, então, é o alerta de Pedro. Nos versos anteriores, Pedro lembrou às igrejas que seu ensino vinha do próprio Cristo. Fazia coro com as profecias e os profetas do mundo antigo,
que foram inspirados, assim como os apóstolos foram inspirados. E os discípulos dos apóstolos, coordenados e subordinados pelo colégio apostólico, escreveram inspirados pelo Espírito. A base do ensino da igreja, então, são as doutrinas dos apóstolos e dos profetas. É o que Pedro diz aqui no capítulo 3, verso 2, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também que se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. O que os apóstolos ensinaram estava em consonância com o que os profetas já tinham falado. E ambos apontavam para Cristo. É o que nós vimos na última exposição, na última meditação, domingo retrasado. Pedro então lembrou às igrejas que no meio do povo de Deus também houve falsos profetas. E tem um monte de textos por aí. Assim como haveria então falsos mestres no meio da igreja. Esses falsos profetas lá do Antigo Testamento não falavam de Deus, mas a partir deles mesmos. Aquilo que eles achavam que tinham que falar. Não falavam a verdade, não eram dignos de confiança. E Deus sempre revelou e fez oposição a esses falsos profetas. A gente pode ver em Deuteronômio capítulo 13, capítulo 18, Ezequiel capítulo 13, capítulo 22, Deus alertando contra os falsos profetas. Eles não falam de mim, eles não falam o que eu coloco na boca deles, eles falam aquilo que eles acham que tem que falar. E aí um texto de Jeremias também aborda, capítulo 23, e o texto diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deem ouvido às palavras dos profetas que profetizam entre vocês e que os enchem de falsas esperanças. Falam as visões do seu coração e não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, vocês terão paz. E a todos que andam segundo a dureza do seu coração dizem, nenhum mal lhes sobrevirá. O contexto histórico aqui, a Babilônia já estava invadindo Jerusalém. Já era o grande poder da época, já estava oprimindo a cidade e tomando a cidade. Gente morrendo. Já estava, a cidade e o templo já corriam perigo. Os falsos profetas diziam que seria um tempo de paz, que nada aconteceria, para massagear o ego dos reis e do povo. Mas Jeremias dizia, não, Deus não está dizendo isso, submeta-se à Babilônia, porque é tempo de disciplina. Vocês pecaram, não se arrependeram, então é tempo de disciplina. Submetam-se à Babilônia. E Jeremias foi preso, foi ridicularizado, apanhou por causa disso, porque disse a verdade. Deus mandava dizer uma coisa, que não agradava o povo. Os falsos profetas diziam aquilo que o povo queria ouvir. É o texto que nós lemos no início. Estavam com coceiras no ouvido, buscando a falsidade, a mentira. E isso até hoje. Da mesma forma, então, os falsos mestres falariam assim, desse mesmo modelo, no meio da igreja. E é o que tem acontecido. Esse é o alerta. Porque nada disso é novo. O engano não é novo. Desde o Éden, as falsas palavras perverteram o coração de muitos. A serpente perverteu o coração de Eva com falácias. Com falácias. Um jogo de palavras. E assim muitos caem nos ventos de doutrina falsa. Pedro adverte que muitos seguiriam esses falsos. E ainda hoje acontece isso. Muita gente sendo enganada, defendendo hereges. Eles têm adeptos que os defendem no meio da igreja. Eles não são mestres sozinhos. Muitos vão atrás. É o que Pedro está dizendo. No verso 2, e muitos seguirão suas práticas libertinas. E por causa deles, o caminho da verdade, que é o Evangelho, será difamado. São as coceiras no ouvido de crentes imaturos, que não oram, não leem as Escrituras, não meditam nas Escrituras e não vivem o Evangelho. São aqueles que parecem crentes, mas não são. Parecem mais os céticos que nós vimos hoje de manhã do que crente, se é que são. Então tem coceira de ouvir aquilo que agrada o coração e não o que confronta o coração. Veja na metade do verso 1, que diz que eles introduzirão, os falsos mestres, introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou. Como um crente nega o Senhor soberano?
não nega. Esses não são crentes, os que negam. Só parecem, ou pareciam, ou têm palavra doce. Amiguinhos. Mas são falsos. Eles rejeitam deliberadamente, eles renegam, negam deliberadamente. Não são pessoas ignorantes que não conhecem. Eles fazem isso porque querem fazer. Não são coitadinhos, talvez eles não tenham entendido. Entenderam e não querem. Eles negam o Senhor e trarão condenação sobre si mesmos. É o que o verso 1 diz e ao longo do texto também vai dizer. Veja no verso 3, esses mestres são movidos por desejos pecaminosos. Eles fazem o mal deliberadamente. Eles introduzem heresias porque assim eles querem fazer. Não é a pessoa, o mestre, o líder piedoso e que erra e pede perdão. Não, não é isso. Todos nós estamos sujeitos a erros. Pastores do mais alto nível e pastores iniciantes. E membros das igrejas, todos nós estamos sujeitos a erros. E quando a gente erra, a gente pede perdão e volta para o Senhor. Não é isso. Eles erram porque eles querem. Eles desejam o mal. Eles são avarentos. São movidos por dinheiro. Eles exploram os seus ouvintes de vários tipos, de várias formas. Por dinheiro, exploração emocional e espiritual. São como Balaão, que Pedro vai falar lá na frente, que queria profetizar contra o povo de Israel por dinheiro. Nada mais atual. Conforme diz Salomão em Eclesiastes, não há nada novo debaixo do sol. Esses falsos mestres, eles querem louvor, eles querem aplausos, eles atraem ouvintes e multidões atrás das suas palavras enganosas, das suas heresias destruidoras. E eu estou falando de crentes. Eu não estou falando do mundão. Eu estou falando de crentes, ou pelo menos que se dizem crentes. E nós encontramos nas Escrituras muitas advertências sobre esses lobos em peles de cordeiros, que apareceriam no meio do povo de Deus. Atos capítulo 20, Paulo falando aos pastores, aos presbíteros da igreja em Éfeso: cuidado, no meio de vocês vão aparecer lobos devoradores. Paulo aos Gálatas, capítulo 1, Paulo aos Filipenses, capítulo 3, Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta, capítulo 2, Paulo a Timóteo, capítulo 3, João, na sua primeira carta, capítulo 2, Judas, nos versos 3 e 4, e Cristo também falou, e eu quero ler Marcos 13. Falta de advertência, não é? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso. Tudo isso tenho predito a vocês. Jesus avisou. Esses falsos introduziriam heresias. Eles negariam, e ao longo da história isso tem acontecido. Eles negariam a divindade de Jesus. E até hoje, tem seitas, ou pelo menos uma, mais conhecida, que nega que Jesus é Deus. E parecem crentes. Alguns negam a humanidade de Jesus, os gnósticos, por exemplo. Alguns negam a necessidade de arrependimento dos pecados. Não, a salvação é pela graça, tudo é pela graça. Ainda usa texto fora de contexto. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas esquece de ler o resto do capítulo. Alguns negam a ressurreição de Jesus. E Paulo já advertiu sobre isso aos Coríntios capítulo 15. Alguns estavam dizendo, não há ressurreição. E ele vai provar, historicamente, que há, então há esperança. Alguns negam a salvação pela graça. E um monte de religiões que dizem que você será salvo pelas suas obras. A obra já foi feita, Cristo fez a obra, pagou o preço para que recebêssemos a salvação pela graça. Alguns negam a moralidade da graça. Alguns vivem sobre legalismo, regras e regras e regras, evangelho zero. Alguns negam a volta gloriosa de Cristo e diz que Cristo já voltou no coração. Crentes que acham que Cristo não vem mais. Já vivemos essas coisas. Todo dia aparece
um falso mestre no meio de alguma igreja por aí. Mas Pedro lembra as igrejas que esses malditos, e eu vou usar a mesma expressão que Pedro usou lá no verso 14, eles são malditos, serão punidos. Isso não vai ficar barato. Deus não se esqueceu da maldade, da falsidade, da rebelião e da insubordinação deles. Pedro mostra em seus argumentos que Deus sempre pune o mal, inclusive no curso da história. Paulo diz isso aos Romanos, capítulo 1. Deus nunca deixará o mal impune ou esse mal transbordar, esse mal crescer a níveis demasiados, insuportáveis. Haverá castigo para eles que enganam o povo de Deus e ainda atrapalham aqueles que estão se aproximando do Evangelho. Além de fazer mal para a igreja, ainda atrapalham aqueles que querem chegar ao Evangelho e desfrutar das bênçãos espirituais de Deus. Olha como a carta está estruturada nesse capítulo para mostrar isso, que Deus tem poder suficiente para punir o mal. Verso 1 diz que esses falsos terão repentina destruição. Verso 3 diz que para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. O verso 9 diz que ele vai manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. O verso 13 diz, recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam. O verso 17, para os quais está reservada a mais profunda escuridão. Pedro mostra então aos fiéis, aqueles que apresentaram e apresentavam as virtudes de Cristo lá no início do livro, da carta. Pedro está falando para esses, que os falsos mestres seriam castigados ao longo da vida e principalmente no dia de Cristo, porque lá no capítulo 13 ele vai falar da volta de Cristo, quando então Deus derramará a sua ira completa sobre o mal e sobre aqueles que praticam o mal, porque o mal não existe por si só, alguém faz o mal. E a gente vê isso nesta carta e em muitos outros textos. Esse é o alerta de Pedro então. Cuidado com os falsos mestres, eles estão por aí. E a gente precisa ficar de olho aberto e ouvidos abertos. O segundo bloco, do verso 4 ao 10, ele vai mostrar como Deus vai fazer esse castigo, ele vai provar isso historicamente. Deus já fez isso no passado, vai fazer de novo. É isso que ele está dizendo. Tem provas históricas de que Deus não suporta o mal, e ele dá chance, dá tempo, e uma hora ele aplica o seu castigo. Ao mesmo tempo que ele tem poder para livrar os seus fiéis, enquanto esses males estão acontecendo. E ele vai então para a história, a partir do verso 4. O autor recorre então a esses eventos, para mostrar que o mal não fica impune. Verso 4 ele diz que os anjos que se rebelaram contra Deus estão em trevas, aguardando o dia do juízo. A palavra que está aí, inferno, não é o inferno, a condenação final. A palavra grega é tártaro, é a ideia de prisão. Ele está na densa escuridão, acorrentados, aguardando o juízo. Já foram condenados, mas estão aguardando, então, a punição final. Essa é a ideia. Verso 5, o mundo antigo, na época de Noé, foi castigado pelo dilúvio, por causa da impiedade e maldade daquele tempo. Não deram atenção à pregação de Noé. Gênesis capítulo 6 ao 8. Versos 6 e 8 aqui da carta de Pedro. Pedro lembra das cidades ímpias de Sodoma e Gomorra. E a gente sempre lembra de Sodoma e Gomorra, mas tinham muitas cidades ao redor, ímpias, e que foram punidas também, porque elas não são citadas. Gênesis capítulo 18 e 19. Foram destruídas por causa da maldade. Serviram de exemplo para os que queriam viver impiamente. É exatamente isso que Paulo ensina aos romanos, que eu falei ainda há pouco. Quando ele diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Por causa do mal que fazem, eles suprimem a verdade, o Evangelho, Cristo. Eles receberão a ira de Deus. Mas esse mesmo Deus que pune os malfeitores e blasfemos e hereges é o Deus que protege os seus fiéis. Nós não estamos largados e abandonados no meio desses loucos e lobos. Verso 5, Pedro diz que Noé, o pregador de justiça, foi preservado com a sua família.
foram poupados do dilúvio, protegidos na arca, que Deus mandou construir. Só essa família. Uma família só, protegida pela graça do Senhor, enquanto Deus aplicava a ira sobre o mal, sobre os ímpios, sobre os perversos. Versos 6 a 8, Pedro diz que o justo Ló, que morava nas cidades de Sodoma e Gomorra, e sofria ao ver a sua maldade, foi livre dessa destruição, por intercessão de Abraão. Verso 9 e 10, então, Pedro argumenta que o Senhor sabe preservar seus filhos fiéis e castigar os rebeldes. Pedro não está dizendo que Ló e Noé não pecaram, não está dizendo isso. Que eram perfeitos, não está dizendo isso. Está dizendo que eles foram justificados conforme a misericórdia de Deus. Esses homens buscaram Deus com arrependimento e encontraram graça, encontraram perdão, assim como nós, quando buscamos ao Senhor arrependidos, encontramos perdão das mãos do Deus poderoso. Mas não se enganem, se mantiverem rebeldes, sofrerão a ira de Deus. E Pedro está provando isso aos seus leitores. Historicamente, Deus já puniu o mal várias vezes, e vai fazer ao longo da história e no final da história. Então arrependam-se dos seus pecados. Verso 10 a 19, Pedro vai arrolar o caráter desses falsos mestres. Prestem atenção, talvez vocês lembrem de alguns modernos. Porque é tudo igual. Muda o tempo, muda a tecnologia, muda-se as roupas, muda o estilo, muda a moda, muda o modelo dos carros, das casas, mas o ser humano é a mesma coisa. E os falsos profetas eram iguais aos falsos mestres daquela época da carta de Pedro, e são iguais aos falsos pastores e os falsos mestres do tempo de hoje. Tudo igual. Atenta então, verso 10 e 11, Pedro diz que eles são insubordinados, desprezam qualquer autoridade. E aqui nós temos um verso difícil para entender quem são essas autoridades, quem são esses seres gloriosos. Há comentário de todo tipo. Alguns vão dizer que está falando das autoridades civis, do governo dos países. Outros vão dizer que são as autoridades das igrejas, pastores e outros mais. Outros ainda vão dizer que são anjos, demônios, anjos caídos. Podemos recorrer a Judas, que é uma carta muito parecida com a de Pedro. Pequenininha, mas muito parecida com a de Pedro, em especial o capítulo 2. E Judas vai dizer que se refere aos anjos caídos. E lá ele detalha mais. Na carta de Judas mostra que os anjos infiéis não ousam lançar julgamento, os anjos fiéis não ousam lançar julgamento sobre os anjos caídos, que são os demônios. A autoridade de julgar é toda do Senhor. Esses insubordinados, então, os falsos mestres, querem usurpar a autoridade de Deus em sua arrogância. E se consideram mais fortes que os anjos. Independente da identificação de quem são esses seres, porque é difícil identificar, fica marcada uma coisa, e é isso que a gente precisa gravar. Esses enganadores, esses falsos mestres são insubordinados. Nem a Deus eles querem se submeter. Eles acham, inclusive, que são mais fortes que os anjos. E desafiam demônios. Chamam os demônios para conversar e para falar bobagens. Achando que são mais fortes que os demônios. Não são. Sem Cristo nós não vencemos demônio nenhum. O poder para vencer o mundo espiritual do mal é o poder de Cristo, não é nosso. Eles desprezam então a autoridade, são insubordinados. Verso 12 e 13, eles são irracionais. E aqui irracional é a ideia de ser parecido com animal, é isso mesmo. Eles vivem por instintos. Seus desejos, seus instintos mais íntimos são aflorados. Falam o que não devem falar. Não possuem domínio próprio. Porque se não for o Espírito nos segurando, domínio próprio é isso. Se não for, e gomo do Espírito, pedaço do Espírito. Pedaço do fruto do Espírito. Um gomo do fruto. Se não for o Espírito Santo nos segurando, nós falaríamos e faríamos coisas absurdas, nós crentes.
Nós, crentes, faríamos coisas inimagináveis se não fosse o Espírito de Deus nos dando domínio próprio. Porque mesmo salvos, nós ainda lutamos contra o pecado que todo dia bate na nossa porta. É só acordar, às vezes até sonhando. Quem não já sonhou o que não deveria? Porque no dia anterior pensou no que não deveria. E esses falsos, eles não têm domínio próprio. Eles são como animais. Eles existem para serem pegos e mortos. E já receberam parte da sua punição. Versos 12 e 13, eles são imorais e mentirosos. Eles têm desejos libertinos, promovem a mentira, mesmo quando estão no meio do povo de Deus. Olha que o texto diz, quando eles estão se banqueteando com vocês. Eles comiam juntos. Tinha café da comunhão, almoço de confraternização, e esses malditos estavam lá, no meio do povo de Deus, com desejos imorais e pecados aflorados, e mentindo ao povo, durante o dia, à vista de todos. A ideia aqui de fazendo durante o dia, não tem problema, eles estão preocupados em se esconder. Eles não estão preocupados em fazer as escondidas, eles fazem à vista de todos. São malditos. Versos 14 a 16, eles são insaciáveis em pecar. Eles querem pecar, não é um acidente. Eles anseiam por isso, eles desejam isso, eles têm prazer em pecar. Eles exercitam a avareza, ou seja, ensino pelo dinheiro. Eles querem fama, eles querem estar na internet, cheio de likes e seguidores nas redes sociais. Eles se corrompem por dinheiro. Da mesma forma que Balaão aceitou amaldiçoar o povo de Israel em troca de riquezas. Números capítulo 22, até o 24 e depois o capítulo 31. E Deus reverteu a intenção de Balaão e ele abençoou o povo, porque Deus mandou ele abençoar. Mesmo assim, Balaão arrumou outra forma de induzir o povo a pecar, através da imoralidade sexual. Ele não conseguiu nas palavras, então ele arrumou umas mulheres idólatras para que seduzissem o povo de Israel. E o povo pecou, e Deus disciplinou. D.A. Carson diz que Balaão é o protótipo do falso mestre, que busca recompensa ou popularidade ao persuadir o povo de Deus de que os padrões de Deus podem ser diminuídos. Não podem. O padrão de Deus não pode ser diminuído. É o que os falsos mestres fazem. Com falácias e sutileza, dizem que a Bíblia não é bem assim, foi só para aquela época, esse ensino aqui vale, aquele ensino não, isso aqui pode, esse não, e vai desmantelando as Escrituras. Criam regras que não estão aqui, e as que estão aqui são jogadas de lado, e a vida vai passando e vai criando mais adeptos, com coceiras nos ouvidos. Verso 17 diz que eles são ilusórios. Prometem o que não têm. Sabe o vendedor que promete vender um produto, mas ele não tem produto para vender? Só tem o catálogo. Aliás, nem se usa mais isso, né? Ele só tem a propaganda do produto, mas ele não tem o produto para vender. Esses falsos têm barulho, falam demais, tem movimento, falácias, mas nada de proveitoso acontece. São fontes sem água, são nuvens sem chuva, levadas pelo vendaval, se desfazem, não tem consistência, não tem o que oferecer de bom. Verso 18 e 19, eles são enganadores, eles não têm conteúdo, são fontes sem água, são arrogantes, são enganadores com desejos carnais, prometem liberdade, mas são escravos do pecado. Como é que um escravo vai oferecer liberdade a alguém? É ilógico, nunca conseguirão. E eles são escravos, e prometem liberdade, e ainda tem gente seguindo o escravo para alcançar liberdade. Negam o evangelho, e ainda atrapalham e enganam aqueles que estavam se afastando do erro, estavam se achegando ao evangelho, mas eles atrapalham, eles não seguem e não deixam ninguém seguir. É a mesma coisa que Jesus denunciou sobre os escribas e os fariseus. Vocês não se achegam e ainda atrapalham quem quer chegar. Mateus 23. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas,
Porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Esse é o verso 13. Verso 15. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, um seguidor. E uma vez feito, o tornam filho do inferno, 2 vezes mais do que vocês. Porque não oferece salvação e ainda faz um seguidor do mal, da hipocrisia, da falsidade, do engano. Verso 33. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Não escaparão. Não escaparão. Esses são os falsos mestres. Eles não se darão bem. Versos 20 ao 22, Pedro vai falar do destino deles. Desses enganadores, desses falsos, desses lobos em peles de cordeiro. Pedro explica por que eles serão punidos. Porque eles experimentaram um pouco do conhecimento de Cristo. Eles estavam no meio da igreja. Eles cantavam. Tinham palavras iguais dos crentes. Comiam juntos. Andavam juntos. Mas não eram dos nossos. Só pareciam. E eu já falei isso aqui. Parecer crente é a coisa mais fácil do mundo. Ser crente é que é a batalha. É o que Jesus ensina na parábola do semeador sobre a semente em coração que não compreende a palavra. Mateus 13, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. E Judas diz que esses enganadores não possuem espírito. Se não possuem espírito, eles não são regenerados. Já que não são regenerados, não são crentes. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões. Seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Não são crentes. Só parecem. Só parecem. Os desejos pecaminosos, o poder e as riquezas fascinaram aqueles que não tiveram um coração transformado pelo Evangelho. Eles não foram selados pelo Espírito. Esses falsos enganadores sutis, eles parecem com crentes, conforme eu já disse e repito, eles brotam do meio da igreja. Vocês não encontrarão eles lá fora, vocês encontrarão dentro das igrejas. Às vezes até montam uma igreja para eles mesmos. Suas atitudes e o coração não apresentam as virtudes de Cristo que nós vimos no início da carta. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. O que eles demonstram são os seus instintos mais sombrios e de grande mal. Era melhor que eles não tivessem sequer entrado ou participado da igreja, conforme diz o verso 21. Porque eles viram isso, eles viram o povo de Deus, eles viram o Evangelho, e eles até experimentaram um pouquinho do Evangelho, mas traíram o Senhor, renegaram o Senhor, foram rebeldes, por opção, deliberadamente rebeldes. O estado deles, então, é pior do que antes, são de baixo nível moral. E o verso 22, Pedro termina o parágrafo da advertência, com parte da citação de Provérbios 26, 11, e uma outra parte sobre uma citação da época, que é o da porca que volta à lama. Pedro usa 2 animais dos mais imundos para os judeus, um cão e uma porca. Esses enganadores, na verdade, mantinham a mesma natureza de antes, nada mudou. Um cão e uma porca.
Eles não tinham uma nova natureza em Cristo. Eles mantinham sua própria natureza. Eles apenas tinham uma capinha de crente, bem fininha. Uma capa fina que enganava muitos. E até hoje engana muitos. O artifício até funciona, porque engana muitos, continua enganando. A capinha é muito fina. Mas não houve mudança. A natureza era a mesma. Eles preferiram o vômito e eles preferiram a lama à companhia e salvação do Senhor Jesus. O vômito do cão e a lama da porca foi e é ainda para muitos mais interessante do que a salvação em Cristo Jesus. Infelizmente. Porque eles não falavam e não falam do pleno conhecimento de Cristo. Não apresentavam e não apresentam as virtudes de Cristo, o fruto do Espírito. Eles não são pastoreáveis. Eles falam de si mesmo. Eles falam do seu ventre, do seu egoísmo, dos seus desejos, da avareza. Eles querem saber deles e não de Cristo. Por isso, o pleno conhecimento de Cristo nos protege dessas coisas. De ouvir e identificar falácias. Opa, jogo isso para o lado. De ver e me afastar. E quando identificarmos falsos ensinos e falsos mestres na igreja, eles precisam ser disciplinados. 1, 2, 3 e então afastados. Mas ele é tão legalzinho, então vai lá para fora. Não perturbe a igreja de Cristo. Algumas coisas para a gente pensar e irmos para casa pensando. São 3 coisas. Primeira, saibam que esses falsos mestres existem até hoje, e eu já falei isso, os irmãos sabem disso. Basta entrar no Facebook, basta entrar no YouTube, e a gente vê. Paulo diz a Timóteo na segunda carta que nos últimos tempos, no capítulo 3, as pessoas serão mais perversas, mas serão punidas rigorosamente. Nenhum engano, nenhum pecado, nenhuma pessoa má será poupada. Eles escolheram a rebelião. Gente que nega, que esteve próximo da comunhão dos santos e nega Cristo, não tem outro caminho que não seja a condenação. É a porca voltando à lama e o cão voltando ao vômito. Segunda coisa para a gente pensar, segundo ensino. Saibam, e tenho plena certeza disso, que Deus é mais do que capaz e poderoso para nos proteger os fiéis de todo o mal. Mesmo que o mundo ferva em heresias, e já está fervendo, mesmo que o mundo ferva em heresias, os fiéis serão protegidos. Foi o que Deus disse a Elias, quando achava que ele era o único profeta fiel naquela terra do reino do norte. E Deus diz para ele: eu conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Deus conservou eles, para animar Elias. E o contexto é que o rei Acabe e sua esposa Jezabel eram idólatras. O rei que deveria proteger o reino, que deveria mostrar o Senhor aos seus súditos, ele fez o contrário. Ele negou Deus, ouvindo sua esposa idólatra, ele perseguiu profetas, matou profetas, e a esposa queria matar Elias. Por isso Elias fugiu e ficou triste. Deus disse para Elias: eu sustentei e protegi e conservei 7.000 fiéis, que não se dobraram à idolatria. Deus é poderoso para nos conservar fiéis. É nele que nós somos fiéis. Não é no nosso braço. Se for no nosso braço, nós vamos errar. Então é nele, na força dele. Então é a nossa submissão diante do poder dele para sermos fiéis. Ele é mais do que capaz de nos sustentar.
Saibam e tenham certeza disso. 3. Protejam seus ouvidos. Protejam seus olhos. E protejam seus corações dos falsos ensinos. Rejeite esses ensinos. Rejeite esses enganadores. Não ande com eles. Não dê like em vídeos que falam contra as Escrituras, ou que falam perversidades a partir de textos das Escrituras. E o que tem de crente, que fica acompanhando gente má, falsos mestres, falsos pastores, porque acham eles descolados, ouça o que eles dizem. Se eles estão falando das Escrituras, verdadeiramente, ok. O ensino que ele deu de um texto arrancado do contexto faz parte do contexto? É o que o contexto diz? Corrobora com outros textos das Escrituras? Corrobora com toda a teologia bíblica de Gênesis ao Apocalipse? Honra o nome de Cristo ou são falácias? Ah, mas analisar isso dá muito trabalho. Lógico que dá trabalho. Mas eu não quero analisar, então não ouça nada. Não perca tempo dando visualizações e likes, ou joinha, seja qual for o nome, de falsos pregadores. Porque tem um monte por aí. Um monte por aí. Até na nossa denominação, já tem um bocado. Que não dá para ouvir. Só são bonitinhos. Então proteja os seus ouvidos, os olhos e os corações. Cresçam no conhecimento de Cristo. Só Ele é a verdade. Só dá para crescer no conhecimento de Cristo orando e lendo as Escrituras. Comungando com o povo. Eu falei isso de manhã. Se uma perna desse tripé falhar, pode prestar atenção, você vai começar a se afastar de Deus. Preste atenção daqueles que não congregam mais. Pergunta como é que está a vida, como é que está com Deus. Ou aquele que congrega e não ora mais. Como é que está a vida? Ou aquele que congrega, ora, mas não lê a Bíblia. Vai dar no mesmo. Qualquer um que tirar desse tripé, vai dar problema. Aí vai começar a prestar atenção em baboseiras que tem por aí. A verdade é Cristo. E Cristo nós encontramos aqui. Então ouçam pregadores bons. E tem. Tem bons pregadores, homens sérios pregando o Evangelho de Cristo. Procure esses. Ouça esses. Agora, gente má, que é o que tem mais, descarte. Nem dê visualização nas redes sociais. Porque esses não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, conforme Paulo diz aos Romanos 16. Com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Simples aqui é a ideia do ignorante do Evangelho. É o imaturo. Aquele que está na igreja, mas não sabe se fica ou se vai. É aquele que não congrega, é aquele que não ora, é aquele que lê a Bíblia uma vez por semana. São esses. Qualquer ventinho de doutrina leva e joga no chão. Tenham cuidado, então, com pregadores que saciam os desejos do público. Pregador que está mais preocupado com o público do que com a verdade, eu não quero papo. É claro que todo pregador quer que tenha gente para ouvir. Mas a primeira preocupação é com a verdade. Se vai agradar o público, não sei. Essa pregação é pregação dura, mas ela está aqui na carta. Então precisamos pregá-la. Cuidado, então, com esses que saciam os desejos do público e não denunciam pecados. Porque o mundo já diz que não existe pecado. Então, alguns foram no mesmo barco. Eles enganam com sutilezas. Tenham cuidado com aqueles que só querem seu dinheiro. E aí faz campanha de tudo quanto é tipo. Por causa do teu dinheiro. Você vai continuar do mesmo jeito que você está.
menos o dinheiro. Do jeito que você está e menos o dinheiro. Eles não estão preocupados com sua salvação, nem preocupados com a sua maturidade no Evangelho. Estão preocupados com o seu dinheiro. Na hora que você não tiver mais dinheiro, você vai descartar, será descartado. As pregações deles não falam da salvação pela graça. Vai falar que você, para conquistar alguma coisa, você tem que dar um dinheiro. Você tem que pagar tanto, para você receber tanto. E o pessoal continua sem dinheiro. Passa tempo, passa um ano, passa 10, passa 5 e continua sem dinheiro. Alguma coisa deu errado. Tenham cuidado com aqueles que dizem que são de Cristo. Eles dizem, não, eu tenho plena intimidade com o Senhor, eu só não quero saber da igreja. São falsos. São perversos. Porque eles querem o cabeça, mas não querem o corpo. Eles querem o rei, mas não querem os súditos. Eles querem um noivo, mas não querem a noiva, que é a igreja. Saiam desses. São falsos. Não tem um texto que diga para a gente não congregar, mas tem texto que diz para sermos igreja, povo junto. Cuidado com os famosos que não exaltam Cristo. Eles exaltam a eles mesmos. O centro das atenções é o nome deles. Cristo é só um adereço para chamar a atenção dos crentes simples, imaturos, ignorantes. E quando eu digo ignorantes, ignorantes do Evangelho. Eles pregam vida plena aqui. Você vai estar completamente saudável. Se fosse assim, crente não morreria. Não pegaria Covid. No tempo da Covid, as pregações eram essas. Não, nada vai entrar aqui. E aí morriam os crentes, morriam pastores. São falsos. São lobos em peles de cordeiro. Eles pregam riquezas aqui. E o que dizer dos crentes que continuam pobres? E o que dizer dos apóstolos que não tiveram riquezas materiais? O que dizer dos pais da igreja, século II em diante, e muitos perderam seus bens por causa do Evangelho? E Paulo foi um. O que dizer deles? Que evangelho é esse que você crê em Cristo e fica rico no dia seguinte? Onde está isso? E continua gente ouvindo essas bobagens e seguindo esses falsos mestres. Foge desses. E aí a gente tem teologia da libertação, teologia da prosperidade, teologia da missão integral, ministério palavra de fé, teologia coach, todas essas coisas vão botar você para cima. E você vai se achar o rei. Até a hora que Deus te disciplinar. Ou aquilo não der certo, que foi prometido. E aí você quebra a cara. Perdoe minha expressão, mas é isso. Cuidado. Todos esses servem ao seu próprio ventre, à sua própria avareza, ao seu próprio umbigo, à sua própria vontade. São egoístas, eles não pregam o evangelho, eles não vivem o evangelho. Se afastem desses, não ouçam esses, não dê visualizações para esses, não sigam esses em redes sociais, não percam tempo com essas coisas. Gastem tempo com a palavra do Senhor. Procurem então pregadores piedosos na internet, porque tem. Procurem esses, ouçam esses, aprendam desses, comprem livros saudáveis que falem do Evangelho de verdade. Comparem tudo com as Escrituras, como os bereanos fizeram, quando Paulo chegou para pregar. Concluo então, com 2 de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo, para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. O Senhor punirá o mal, mas preservará os seus fiéis. Tenham certeza disso. Tenham esperança nisso. Agradem-se nisso. Sejam felizes nisso. Nosso Deus é poderoso o suficiente para nos proteger. O mal não persistirá para sempre. Um dia serão todos punidos. E nós preservados para a habitação eterna com Deus. Avalie sua vida, avalie quem você segue e o que você está ouvindo e vendo. Cuidado com os falsos ensinos. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de todos nós e gratidão a Ele, porque Ele tem misericórdia de todos nós. Amém. Curve sua cabeça, vamos orar.
Senhor Deus, obrigado mais uma vez pela exposição e meditação da Tua palavra. Que o Senhor seja engrandecido em nossas vidas, exaltado em nossas vidas. Senhor, dê-nos discernimento do Espírito para percebermos pregadores, mestres e ensinos que destoam da Tua palavra. Proteja-nos, Senhor Deus, guarde-nos. Obrigado pela promessa e a lembrança de Pedro aos seus leitores, e nos lembra também de que o Senhor preserva os seus filhos fiéis. Gratidão, Deus, por isso. Proteja a Tua igreja, proteja todos nós individualmente, as famílias, que nosso coração seja preenchido, nossa mente seja preenchida apenas com a verdade que é Cristo Jesus, e cresçamos no pleno conhecimento dele. E é em nome dele, então, que nós oramos. Amém.